Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aprendendo com os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos continuar com os ensinamentos do Cristo. Então vamos lá. Você nunca está sozinho. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Jesus enviou os Espíritos protetores para estarem presentes em todos os momentos com você. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ele fez isso porque sabia que teríamos dias difíceis. Se quiser senti-lo, basta fazer uma oração. Ele vai te ajudar a tomar as boas decisões e te consolar. Então, o Pai Celestial, Ele, na sua misericórdia, Ele nos enviou irmãos para nos protegerem de nós mesmos. Na realidade, esses irmãos, esses espíritos protetores, eles já estiveram na mesma posição que nós, num lugar de atraso. Nós estamos num planeta bastante atrasado, só que eles deram alguns passos a mais. Eles são bem mais evoluídos que nós, e por misericórdia divina e também por bondade e caridade por parte deles, eles são designados a nos acompanhar durante toda a nossa caminhada aqui na Terra. Desde o momento da programação da nossa encarnação até o momento da nossa desencarnação. Ele é o que algumas religiões chamam de anjo da guarda, né? Nosso espírito protetor. Esse espírito protetor, gente, ele não é babá. Ele não fica 24 horas por dia ao nosso lado. E depende de frequência. Então, muitas vezes, nós nos sentimos abandonados porque estamos numa vibração muito baixa. E o nosso mentor, o nosso espírito protetor, ele tem uma elevação, uma vibração mais alta, e às vezes ele não capta a necessidade de estar ao nosso lado, né? Porque o nosso espírito protetor, na verdade, né, o que alguns chamam de anjo da guarda, ele é ocupado, ele tem coisas para fazer. Então ele não fica o tempo inteiro andando como se fosse uma sombra ao nosso lado. Isso seria muito ruim, mesmo porque existem algumas leis naturais, leis universais, como a lei do livre-arbítrio, em que se ele ficasse o tempo inteiro grudado ao nosso lado, ele poderia de alguma forma até estar interferindo, né? Se ele ficasse ali de babá, não faça isso, não faça aquilo. Não funciona assim. Mas existem momentos em que nós estamos muito desesperados, muito fragilizados, e que mentalmente nós pedimos ajuda do alto. E essa ajuda vem com esse nosso espírito protetor, que vem ao nosso auxílio, em nosso auxílio. Em algumas situações, esse espírito já foi nosso companheiro de outras encarnações, já foi conhecido, já esteve conosco em algumas encarnações, ou parente, já foi algum parente nosso, ou pode ser simplesmente um espírito que se oferece para nos acompanhar na caminhada, né? Faz isso
de forma amorosa, porque não é fácil, né, para esse espírito protetor estar aqui na crosta terrestre, nessa vibração tão baixa, nesse momento tão pesado que o planeta está passando. E esse espírito que é mais elevado do que nós, ele sofre também por estar aqui, né? Sofre toda essa vibração pesada que nós vivemos. Então, ele é um espírito colaborador da espiritualidade, colaborador de Deus, do Criador, e que está fazendo, ao nos ajudar, ele também está se ajudando. Porque ele também vai se elevar cada vez mais com essas atitudes cuidadoras, com essas atitudes benevolentes, de solidariedade, de fraternidade, em que se dispõe a nos acompanhar. Para vocês verem, né, o quanto Deus é maravilhoso. Ele é tudo muito programado na Terra, é feito tudo na Terra e no universo como um todo, tudo segue uma lógica absoluta, né? Nós não temos um livre-arbítrio absoluto. Nós temos um livre-arbítrio relativo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha ela tem um certo limite, porque nós temos uma tendência ainda muito belicosa, ou seja, de guerrear, de lutar, e às vezes de nos autodestruir, de tirarmos a vida de outras pessoas, de transgredirmos regras, de colocar o próprio planeta em risco e outros seres vivos em risco também. Então, por isso, a gente tem o livre-arbítrio, mas até um certo ponto. Existem momentos em que os espíritos de luz, ou os mentores, anjo da guarda, não importa o nome, eles precisam entrar em ação para nos proteger de nós mesmos. Porque é como se fôssemos crianças dentro de uma cabana, brincando e brigando, e não medíssemos consequências e ateássemos fogo na própria cabana, colocando em risco todos que estão ali dentro, a nós mesmos e a todos que estão ali. Então existe sim forças mais elevadas, espíritos ainda mais elevados do que os nossos próprios benfeitores, que se ocupam de responsabilidades que são das galáxias, são responsabilidades em relação ao planeta, né? Então existe toda uma hierarquia, desde aqueles que cuidam dos planetas até aqueles que cuidam dos seres vivos, que cuidam dos humanos. Então tem toda uma escala, uma gradação de funções no universo, como Jesus mencionou, né? O Pai trabalha e eu trabalho também. E Jesus é um co-criador, ele cria, né? Não, ele co-cria. Quem cria é só Deus. Só Deus tem a capacidade de criar. O que é ser um co-criador? É quando eu faço coisas a partir de Deus, né? Então eu tenho a minha mente e tenho os meus pensamentos. Quando eu sou uma co-criadora, quando eu uso os meus pensamentos para uma coisa boa, nesse momento aqui eu estou co-criando. Eu estou usando a minha energia mental para reproduzir uma oratória, para reproduzir palavras que possam esclarecer as dúvidas de algumas pessoas, levar alento a outras, esclarecer alguma dúvida em relação aos espíritos protetores. Então, eu estou co-criando. Fui eu que produzi meu cérebro? Não. Fui eu que produzi a energia mental? Não. Foi Deus. Só que eu uso esse material que Deus me deu, né? E co-crio. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que co-criar coisas boas. A gente tem que reproduzir coisas boas. E existem co-criações negativas também. Quando eu uso a minha mente, os meus pensamentos, para reproduzir coisas ruins, para produzir coisas que possam prejudicar o meu semelhante, tanto com palavras, como com ações,
como nas guerras, por exemplo. Então é isso, gente. A gente sempre tem um espírito protetor ao nosso lado. Não 24 horas por dia, porque não é babá, mas todas as vezes em que eu chamá-lo através de uma oração, todas as vezes que eu me sintonizo pelo meu pensamento, com o meu mentor, com o meu espírito protetor, ele estará lá para me ajudar. E quando ele percebe que eu estou em risco também, ele pode me intuir, né? Então, às vezes, ele pode me inspirar. A intuição é minha, a inspiração vem do nosso amigo espiritual, que ele pode me inspirar, né? Ele não vai influenciar, mas ele vai me inspirar que determinado local, por exemplo, que eu estou passando é perigoso, que eu devesse, de repente, mudar o trajeto para não me acidentar, para não ser assaltado. Mas tudo depende da frequência que eu estou, porque às vezes ele quer se comunicar. Se eu tiver com energia muito rasteira, muito baixa, eu posso não captar a mensagem do meu benfeitor. Então é isso, gente. Vamos cultivar bons pensamentos para estarmos sempre conectados tanto com o nosso espírito protetor como com todos os espíritos benfeitores que Deus nos disponibiliza para o nosso adiantamento. Como você explicou mesmo, né? Pensamento é energia viva. A gente, quando tem um pensamento bom ou ruim, isso tem vida, isso tem força. E Deus, na sua bondade divina, Ele nos deixou a oração. E quando a gente, em pensamento, eleva o nosso pensamento a Deus e faz uma oração, isso nos dá força. Não é uma oração, gente, pedindo para eliminar os problemas. Os problemas estão aí, as dificuldades estão aí para o nosso aprendizado. Já temos dito aqui, não existe injustiça. O que estamos passando, ou nós mesmos causamos, ou está sendo necessário para a nossa evolução. Ainda assim, Deus nos permitiu ter os bons pensamentos para nos dar força. Força. Quando a gente faz uma oração, o nosso... você já explicou algumas vezes aqui, né? Nos dá força para passar adiante, para conseguir enfrentar aquele problema. Não é fugindo, não é chorando, não é maldizendo, porque quando eu começo a fazer oração, ou quando eu começo a ter maus pensamentos, reclamando da vida, eu só estou atraindo irmãos que vão se beneficiar dessa energia. Nós falamos, pensamento é energia viva. Exatamente. E como o Sérgio falou, né? Eu vou estar ao lado de benfeitores ou de sofredores. Sofredores como eu, por exemplo, né? Como a mim. Se eu estiver extremamente negativa, estiver reclamando o tempo inteiro, né? Esbravejando, me afastando da lei de gratidão. Quando eu faço isso, eu estou ao lado dos irmãos que estão na mesma sintonia, que são espíritos sofredores. E aí as coisas não vão melhorar, elas só vão piorar. Então, quando eu faço uma oração, eu elevo a minha frequência mental e eu consigo me conectar com o benfeitor. Lembrando que oração não é repetir palavras como um papagaio, não, gente. Fazer oração é uma conversa com Deus, uma conversa franca, uma conversa sincera. É abrir o coração, não para pedir como se Deus, eu já falei várias vezes aqui, Deus não é Papai Noel, mas como se fosse um amigo, um grande amigo, em que eu preciso compartilhar aquele momento difícil que eu estou passando. O que eu peço? Eu peço somente que me dê forças para passar por aquele momento difícil que eu estou passando, e não para que ele modifique o rumo da minha vida, né? Porque tudo segue um fluxo, e esse fluxo ele tem um porquê, e esse fluxo é universal, é cósmico. Os planetas seguem um fluxo, os países, né? Os estados, as cidades, as famílias, do menor para o maior, do micro para o macro, tudo segue uma lógica. E dentro dessa lógica,
nós escolhemos com quem a gente quer vibrar, com os mais sofredores ou com os benfeitores. A escolha é nossa, a gente tem o livre-arbítrio para isso. Escolher ter paz, escolher viver em harmonia é um esforço contínuo e perseverante no caminho do bem para si e do bem para o próximo. É isso aí. Vamos agora nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando as nossas cabeças amorosamente com energias salutares, energias de cura, de limpeza, de equilíbrio, de muita fé. E agora, junto ao Mestre Jesus, vamos emanar nossas melhores energias ao nosso planeta, aos países que se encontram em conflitos. Normalmente os conflitos nos deixam angustiados, tristes e nos fazem julgar a ação de nossos irmãos mais desfavorecidos. Vamos deixar isso de lado e somente emanar amor, paz a toda a humanidade, principalmente a esses países que estão em conflitos. Vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, por todas as famílias do mundo inteiro, pelas famílias que sofrem a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desrespeito, agressões, desentendimento entre casais, entre pais e filhos. Vamos envolvendo essas famílias em amor, em perseverança, em muita paz. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, que estão nos hospitais, que estão nos leitos, que estão nos corredores à espera de um leito. Pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vamos envolvendo esses irmãos em amor, em fé, em perseverança. Vibremos pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Te agradecemos, Jesus, pelos nossos lares. Vibremos pelos nossos companheiros, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes e amigos. Que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Vibremos em especial pelos irmãos que partiram desta vida. Tantos irmãos desencarnando em meio às guerras, em meio às violências urbanas. Vamos envolvendo esses irmãos em amor, em tranquilidade, em paz. Que eles possam ser conduzidos aos hospitais do astral, aos educandários. Que possamos envolvê-los e não deixar que a revolta tome conta deles. Que somente o amor e a luz possa apaziguar o seu coração. Silenciamos para abrir o coração a Ti, Jesus, a fim de fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos dando força para seguir a nossa jornada, para conseguirmos superar nossos obstáculos. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma prece de ensinamento. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão aos seguidores da nossa página Aura Vibração Espiritual no Facebook, no YouTube. Continuem nos acompanhando, continuem compartilhando, que a nossa intenção é somente de levar palavras de amor, de paz, os ensinamentos do Cristo, e para espíritas, para os que não são espíritas, porque Jesus, ele é o nosso mestre e ele está em todas as religiões. Então, que os ensinamentos dele estão em todas as religiões. Que a gente possa levar um pouquinho dessas palavras de amorosidade. É isso aí. Por quê? Porque nós amamos vocês. Desculpem que ele está meio gripadinho. Beijão, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.